Aleluia. Ele veio com uma missão, enviado do nosso querido Deus que está sobre o céu. Irmão Vinícius, e qual é a missão a qual o Senhor desceu e se fez homem? Sabe o que foi? Ele desceu do céu em um ser perfeito, mas para vir na terra ele se fez homem. Para quê? Para dar a vida dele pela minha e pela sua vida. Nós somos imerecedores, mas o amor de Jesus, ele é tão grande que supera toda a maldade do coração do homem. O amor de Deus e Jesus é tão grande que ele supera todo o erro do coração de um homem. Eu vim lá de Caraúbas nessa noite para te dizer que o amor de Jesus, ele te alcançou, e é por isso que você está aqui de pé hoje. É porque o amor, aleluia, porque o amor de Jesus chegou na tua vida. Irmão Vinícius, eu sou falho. Irmão Vinícius, eu sou pecador. Eu sou imerecedor desse teu amor, Jesus. Mas o amor do Pai é muito maior do que o erro que nós carregamos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o amor dele é muito maior e vai muito mais além do que o erro que nós carregamos, do que o pecado, da descendência do pecado que nós viemos. O amor dele é muito maior. A Bíblia diz que aos 33 anos que o Senhor completa, ele agora vai estar no momento e no meio de uma multidão. Estou contando um pouco do contexto para que você possa entender. O Senhor agora, ele está no meio de uma multidão, e essa multidão, ela tem um papel de escolher qual de dois, Jesus, e um por de nome Barrabás, de qual dos dois ele seria crucificado e morto em uma cruz do madeiro. Para que você possa entender uma coisa: todo e qualquer um naquele tempo que fosse morto e colocado em uma cruz era considerado maldito. Eu vim nessa noite dizer ao teu coração que o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, ele se fez maldito pela nossa vida. Ele se fez maldito por causa desse teu irmão que está aí do teu lado. A multidão está diante desse cenário, e a seguinte pergunta é: quem seria crucificado e quem seria solto? Para que você que lê Bíblia, você sabe, Barrabás era um assassino. Barrabás tinha feito várias coisas cruéis, mas a multidão olha e diz: solta Barrabás, solta o assassino e crucifica a Jesus, um ser perfeito. Crucifica a Jesus, não tinha pecado. Crucifica o Jesus, ele não tinha nem por que estar ali, mas crucifica a Jesus, porque Jesus sabia da missão a qual ele teria sido enviada por intermédio do Pai. A Bíblia diz que soltam Barrabás e leva a Jesus para um grande sofrimento, porque dá para ver eu em Gênesis, Apocalipse, mais sofrido que o nosso Jesus Cristo. Mas nós, como reconhecedores, sabemos que todo esse sofrimento, irmão Thales, foi por causa da nossa vida, porque ele sabia que se não desse a vida dele, nós estávamos condenados ao inferno. Mas sabe qual era o desejo do Senhor? É ver nós nas mansões celestiais. O desejo do Senhor não é ver nós perdidos lá fora. O desejo do nosso Senhor Jesus Cristo é subir com Ele para as mansões. E só quem tem essa vontade nessa noite pode dar glória a Jesus. Quem tem essa esperança de
de ser arrebatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ele é levado, a Bíblia contando a sua biografia, é colocado sobre o nosso mestre uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Estudiosos chegam a dizer que eram há cerca de 32 espinhos perfurando a cabeça de Jesus Cristo. Oh Jesus, doutores que olham aquilo não conseguem entender como Jesus sobreviveu àquilo. A Bíblia diz que depois de ter colocado a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus, ele agora é levado para ser chicoteado. Naquele tempo, alguém que era chicoteado, para que você entenda, era colocado de joelhos e as suas costas eram expostas aos soldados romanos. Eles pegavam chicotes em que as suas pontas eram pedaços de metais e ossos de carneiro, que quando batia no corpo do mesmo que iria apanhar, arrancava e dilacerava um pouco da sua carne. Sim, esse Jesus, ele passou a cerca de 8 horas sendo chicoteado. Imagina comigo, eu gosto muito de imaginar os soldados romanos com a ira em seu coração, batendo sobre o corpo de Jesus Cristo e o seu sangue puro escorrendo sobre aquele lugar. Há cerca de 8 horas Jesus apanhando por causa da nossa vida. Sabe o que acontece? Eu consigo enxergar para tudo isso que Jesus passa. E às vezes muitos de nós somos ingratos. Nem sequer ao amanhecer, uma coisa que é tão fácil é acordar, olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Porque se hoje nós estamos aqui, foi porque alguém um dia foi na cruz do Calvário para dar o preço pela nossa vida. Eu gosto muito de dizer em minhas ministrações que a tua alma é valiosa para Jesus. Você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, com bronze, com qualquer outra coisa valiosa desse mundo, não. Você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do nosso Senhor. A Bíblia diz que depois de ele ter sido chicoteado, o seu sangue já escorrendo, todo o sofrimento, mas era por um objetivo, era por causa da nossa vida. A Bíblia diz que vão entregar uma cruz a ele, e a direção aonde ele era para chegar era o Monte Gólgota, conhecido também como Monte Caveira. A Bíblia diz que é colocado essa cruz sobre os ombros do nosso mestre. Imagina agora o Senhor carregando essa cruz até o seu destino. Porque, irmão, uma coisa é, Jesus sabia que ele iria morrer. E não é fácil alguém receber uma notícia que logo alguns minutos você vai morrer. Jesus sai nessa direção, nessa trilhagem até o Monte Gólgota. Eu imagino o sangue do Senhor descendo, caindo pelas ruas. Eu imagino o que era que estava doente, enfermo, pisando sobre o sangue de Jesus e sendo curado. Eu imagino o cego pisando no sangue de Jesus e sendo curado. Aí se cumpre o que Isaías escreveu, dizendo que em suas pisaduras fomos sarados. Eu imagino o povo pisando naquele sangue puro, o doente sendo curado. Mas escuta para você da glória, eu imagino alguém por nome Sirineu tentando ajudar ao Senhor Jesus. Eu imagino ele abraçando o Senhor. E quem lê Bíblia sabe que quando ele abraça, eu imagino que ele teria
clamamos, Deus. O sangue derramando naquelas ruas. Aleluia, o Sirineu, ele vai diante dos soldados, porque os soldados olham para Sirineu e diz: ou tu vai ajudar, ou vai ser chicoteado também. Ele resolve ajudar o Senhor. Mas eu imagino o mestre olhando para o Sirineu e dizendo: Sirineu, o Senhor não está me ajudando, pois sou eu que estou ajudando a ti a carregar essa cruz. Porque se não fosse por Jesus, você não estaria aqui hoje. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença desse Senhor na casa. Eu sinto a presença do amigo Espírito Santo aqui neste lugar. O Senhor segue a sua tiragem para o Monte Gólgota, aleluia. E quando ele chega, a Bíblia diz que eles colocam, aleluia, a cruz sobre o chão e colocam o corpo do Senhor naquela cruz. Ele pega pregos, eles pegam os martelos e começa a colocar sobre a mão de Jesus. Eu imagino o sangue do Senhor, ele sendo derramado por causa da nossa vida. Jesus está sobre a cruz, ele coloca agora a cruz exposta a todo o povo que estava naquele monte. Está agora pregado sobre aquela cruz o nosso querido Jesus Cristo, o ser perfeito que se fez homem para vir na terra para dar a vida dele pela nossa. Está sobre a cruz ele. Eu imagino o Senhor pregado sobre aquela cruz. Eu imagino pessoas já de baixo olhando e dizendo: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Mas sabe por que Jesus não desceu? Porque ele sabia que se ele descesse daquela cruz, a igreja desceria para o inferno e alegrava o coração do diabo. Mas eu imagino o Senhor lá de cima dizendo: eu não posso descer, porque eu assinei um contrato com a minha igreja e eu não abro mão da minha igreja. Ele não abre a mão da tua vida, ele não vai abrir mão da tua casa. Aleluia. Espírito de Deus, o que me alegra ministrar nessa noite é saber e dizer ao teu coração que ele não abre mão da tua vida. Ele não vai abrir mão da tua casa, porque tu fostes comprado por alto preço. O diabo não tem mais poder na tua vida, porque quem manda na tua vida é Jesus Cristo. Quem manda na tua casa é Jesus Cristo. Quem manda no teu casamento é Jesus Cristo. Quem manda nos teus filhos é Jesus Cristo. É ele. Está na cruz Jesus. Está na cruz o nosso mestre. A Bíblia diz, escute, que sabe o que causou a raiva ainda do diabo? É que ele sabia que Jesus, ele olha lá para cima, interessante, que até a morte ela não parou Jesus, que até o Senhor na cruz ele não passou nas mãos da morte, não. Quem é conhecedor da Bíblia sabe, ele olha para o alto e diz: Senhor, a ti eu entrego o meu espírito em tuas mãos, porque coisa boa é estar nas mãos de Deus, coisa boa é nossa casa nas mãos de Deus. E eu vim nessa noite dizer algo para alegrar o teu coração. A tua vida está nas mãos de Deus. Quem acredita nessa noite, a tua família está nas mãos de Deus. Teu ministério está nas mãos de Deus.
Nós não cantamos porque nós somos bons, foi porque teve um preço que foi pago. Nós não estamos aqui porque nós merecemos, não, foi porque teve um preço que foi pago. Se hoje você vê, você está aqui na cidade de Apodi, contemplando esse culto e sentindo a presença dele, é porque teve um preço que foi pago pela tua vida. Jesus está sobre a cruz. A cabeça do nosso Senhor começa a tombar. Eu imagino o Senhor depois de tudo que ele passou, e eu vejo o erro da multidão por mandar crucificar a Jesus. Mas Jesus está na cruz, e mesmo o povo errando com ele, ele estava na cruz e está dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem, meu Deus, o que fala, Senhor. Sabe por que o Senhor, mesmo na cruz, mesmo o povo errando com ele, ele dizia: Pai, o perdoa, porque o amor do Senhor foi muito mais além do que o erro que o homem carregava em seu coração. Aleluia! Repita: o amor do Senhor foi muito maior do que o erro que estava no coração do homem. Sabe o que acontece? Jesus morre na cruz. Eu não sei se você já ouviu o louvor, mas o louvor diz que quando ele morre, o silêncio toma conta. O silêncio toma conta do ambiente. Os pássaros não cantam, o vento não ecoa. Mas escute, antes do Senhor ele morrer e entregar o seu espírito, ele sente sede. Os soldados romanos tão cruéis, eles pegam um pouco do algodão, em o seu algodão eles melam vinagre e colocam sobre os lábios de Jesus. Jesus expelia só água, mas os soldados lhe deram azeite e vinagre. Ele morre. E escute, você sabe que Jesus não estava só. Tinha 2 ladrões ao lado de Jesus, um à sua direita e um outro à sua esquerda. Os soldados, depois de ter visto que todos eles haviam morrido, eles começam a quebrar as pernas dos ladrões. Ele quebra a perna do ladrão que estava na direita, ele quebra as pernas do ladrão que estava à esquerda. Mas assim como a palavra devia se cumprir, em que diz que nem um dos ossos seriam quebrados, eles não quebraram o corpo de Jesus. O versículo que nós fizemos a narrativa vai dizer que ele pega uma lança e fura justamente no peito do nosso Senhor, e de lá ele começa a jorrar sangue. E depois de jorrar sangue, começa agora a jorrar água. O sangue e a água não se mistura. Primeiro jorra o sangue, e a palavra do Senhor diz que depois jorra a água. E o Senhor falou ao meu coração: sabe por que o sangue quando ele jorra para derramar a sua última gota, era um sangue puro, era um sangue que tinha a sua pureza, era um sangue que estava sendo derramado a um propósito. Mas quando o sangue acaba, agora jorra água, e a função da água é fazer limpeza, a função da água é limpar. Sabe o que Jesus estava falando? Quando a água escorria do seu peito, Jesus estava dizendo: está liberado. Jesus estava dizendo: agora a salvação é para todo mundo. A salvação é para todo aquele, para esse que está do teu lado. A salvação é para aquele que está lá fora. O Senhor estava dizendo: está liberado, irmão. A salvação é para todos.
morre. Soldados romanos agora tiram ele da cruz. Qual é o seu destino? O destino agora é colocar o corpo de Jesus em um sepulcro que pertencia, nunca tinha entrado morto. Um túmulo que pertencia a José de Arimateia. Ele dá para que o corpo de Jesus fosse colocado. Ele coloca, e eles colocam uma pedra gigante, que era uma cerca de 12 homens, para remover a pedra que um dia foi selado o corpo do Senhor. Eles colocam o corpo, passa o primeiro dia, e eu imagino a tristeza do povo. Passa o segundo dia, e eu imagino a tristeza daquele povo. Mas chega justamente o terceiro dia, em que uma mulher por de nome Maria Madalena, ela resolve se levantar e ir até o sepulcro onde estava Jesus, para talvez ela jogar especiarias sobre o corpo do mestre. Mas quando ela chega, algo diferente aconteceu. Quando ela chega, algo diferente havia acontecido. A pedra que estava tampando acesso até Jesus estava removida, estava tirada. Mateus, em sua narrativa, ele diz que um anjo veio e removeu a pedra. Quando Maria chega, ela olha que o corpo do Senhor já não está mais no lugar, ela se desespera. Ela corre em um dos discípulos, 2 discípulos de intimidade do Senhor. Ela diz: carregaram o corpo do Senhor, eu não sei aonde o puseram. Eles correm de imediato ao sepulcro, e quando eles chegam no sepulcro, eles veem que o corpo do Senhor não estava mais naquele lugar. Alguém agora está procurando e se perguntando: cadê o corpo do mestre? Já não bastava a chicoteada, já não bastava ter sido cuspido, humilhado, já não bastava a cruz, já não bastava a crucificação, não bastava. Cadê o corpo de Jesus? E o interessante, eu amo a Bíblia, que em seus detalhes ela diz que aonde jazia o corpo de Jesus, é interessante que estavam lençóis que cobriam ele. E quando os discípulos chegam, eles veem, lá em João 20 diz que eles veem os lençóis que estavam junto à cabeceira de Jesus, estavam dobrados aonde estava o corpo do Senhor. E eu, parando para meditar, eu disse: Senhor, o porquê dos lençóis dobrados? E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Sabe por quê? Porque aonde Jesus passa, Ele sempre organiza alguma coisa. Não, eu vou repetir para alguém que chegou aqui nessa noite. Aonde Jesus passa, Ele organiza alguma coisa. Ele é diferente do diabo, que aonde o diabo passa, ele destrói. Mas aonde Jesus passa, Ele organiza o que alguém um dia destruiu. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que organiza. Nem é Ele que destrói, mas Ele organiza. Oh, Jesus lindo. Os discípulos ainda não conhecendo as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz que alguém ressuscitaria dentre os mortos, mas eles não conheciam ainda. Eles voltam para casa, mas Maria Madalena continua no sepulcro. E em João 20, a palavra do Senhor vai dizer que aparecem para ela 2 anjos. Isso, 2 anjos dentro do sepulcro, aonde estava a pedra e o corpo do nosso Senhor. Para, se você for estudar, você sabe que a pedra onde estava o corpo de Jesus tinha seu formato retangular. E a Bíblia diz que ela vê 2 anjos aonde?
um justamente a cabeceira, e outro justamente aonde estavam os pés de Jesus. Se você for ver a representativa da presença de Deus naquele tempo, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E que, se você sabe, o formato dessa arca, ela era formada em seu retângulo, retangular, e na sua ponta havia um anjo, e na sua ponta havia outro anjo. Ela era toda esculpida de ouro, e dentro estava a presença de Jesus. Eu não sei se isso lhe traz uma semelhança. Você sabe que o paradeiro da arca hoje ninguém sabe. Estudiosos, teólogos não sabem o paradeiro da arca. Mas eu vou te provar nessa noite aonde estava a verdadeira arca e a presença de Jesus. A Bíblia diz que Maria, ela vê essa pedra retangular e o seu anjo na ponta, na cabeceira, e o outro anjo na ponta. Essa tem a forma da Arca da Aliança. Meu irmão Vinícius, realmente tem a forma da Arca da Aliança. Mas cadê a presença que carregava a arca? A Bíblia diz em João capítulo de número 20, que quando Maria, ela olha para a porta, e estava sobre a porta o próprio Jesus Cristo, a própria presença. Bom, Vinícius, eu não entendi. A própria presença aparece para Maria Madalena naquele grande dia. Irmão Vinícius, cadê o paradeiro da arca? Não existe. Porque a presença do Senhor não está mais esculpida dentro de um caixote. A presença de hoje do Senhor está na sua vida. A presença do Senhor Jesus hoje está na tua casa. A presença do Senhor Jesus hoje visita a tua família. A mesma presença que morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, está na sua vida, está na sua casa, na sua família. Escute, nem a morte, nunca esqueça, nem a morte teve o poder de parar o nosso Jesus. Não teve. Eu já ministrei uma vez, eu disse: se nós tivéssemos a oportunidade de falar com a morte e perguntar: morte, cadê aqueles povos, aqueles grandes homens que morreram? Ela talvez iria olhar e dizer: a maioria estão comigo. Se a gente pudesse olhar para a morte e dizer: morte, cadê aqueles grandes homens que eram nome grande, cadê eles? Talvez ela iria olhar e dizer: a maioria está comigo. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de dizer: morte, e cadê o Rei da Glória? Se nós tivéssemos a oportunidade de olhar e dizer: cadê Jesus? Ela talvez iria olhar e ia dizer: no primeiro dia eu pensei que eu tinha pegado. No segundo dia eu pensei que tinham dominado. Mas no terceiro dia, quando eu fui ver, Ele não estava mais lá. Eu quero dizer para o teu coração nesta noite que nada tem o poder de parar o que está sobre a tua vida. Nenhuma luta tem o poder de parar você. Nenhuma tempestade tem o poder de parar aquele que Jesus escolheu para ser vencedor. O diabo, eu vou repetir nessa noite, o diabo não tem poder de parar você. Ele até tenta, mas ele se levanta para cair, porque maior do que o diabo é aquele que um dia venceu a Deus. Eu quero dizer: a luta não vai lhe parar, a tempestade não vai lhe parar, porque Jesus está à frente da tua vida. Sabe o que me alegra e nunca ter desistido desse evangelho? É saber que o meu herói, ele venceu a morte, e que ele está vivo, e que um dia ele vai retornar para
lá fora, meu irmão, tem heróis homens. Eu já vi meus amigos dizer que heróis para eles são aqueles que fazem filmes. Mas o que alegra o meu coração é olhar e dizer que o meu herói, ele venceu a morte. O que alegra o meu coração é olhar e dizer que o meu herói, ele tem o poder para resolver tudo. Eu não sei se você já viu um versículo poderoso na Bíblia que diz: operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ela termina com um ponto de interrogação, uma pergunta. E se a Bíblia ela termina perguntando, é porque ainda não nasceu alguém para parar o agir de Deus na vida de alguém. Não, é muito forte esse versículo. Ninguém tem poder de parar você, porque Jesus é na sua vida. E essa foi a verdadeira missão. Esse é o missionário que eu tenho reverência. Esse é o missionário que é a minha referência no meio da minha geração. É o missionário Jesus Cristo, que ele veio em uma missão, cumpriu a missão, pagou o preço, venceu a morte e está vivo. E no livro de Apocalipse ele diz que em breve ele virá, sentado em um cavalo branco, e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem essa esperança de subir com Ele, quem tem essa esperança que você faz parte da geração do arrebatamento, a geração que não vai precisar experimentar cemitério, porque Jesus vai vir muito antes disso, eu creio. Sabe o que eu costumo dizer? Já termino. Mas quando eu costumo pregar, eu costumo dizer que a minha esperança é que Jesus venha ainda enquanto acabar esse culto. Que é isso, irmão Vinícius? E se ele não voltar, amanhã vai continuar sendo a mesma esperança. A minha esperança é quando acabar esse culto, Jesus voltar. Irmão Vinícius, se ele não voltar, amanhã também vai continuar sendo. E se não voltar amanhã, depois continuará sendo até que ele venha. Não deixa essa esperança se apagar do teu coração. Assim como Jesus, nós temos uma missão. Interessante, escute. Eu nunca tinha dito isso, mas quando o Senhor estava sobre a cruz, o interessante é que alguém pregado sobre ela, ele tem a visão de alguém que está na frente. Quem está pregado sobre a cruz, ele tem a visão de quem está do lado. Quem está pregado à cruz tem a visão de quem está do outro lado. Mas o interessante é que quem está na cruz não tem a visão do que está acontecendo lá atrás. Mas Vinícius, eu não entendi. Sabe o que acontece? É que quem tem cruz não olha para trás. Se você vê alguém sem cruz, é porque olhou para trás. Quem tem a cruz não olha para trás. Olhou para trás, está sem cruz. Desistiu, está sem cruz. Mas o Senhor te chamou para estar com a cruz. E o seu alvo é a frente. O seu alvo é Jesus. O que passou para trás. O que importa é que nós vamos viver o presente. E Deus vai preparar um futuro de vitória sobre a nossa vida. Eu não sei se era essa palavra que você queria ouvir, mas eu vim pregar nessa noite sobre a verdadeira missão. A verdadeira, que um verdadeiro pregador ministrando o Evangelho vai pregar a missão, é a missão que Jesus passou. Na Bíblia você não encontra outra maior missão do que essa. Foi ele entregar a vida pela nossa vida. Amém, igreja? Você pode ficar de pé, por gentileza? Quem recebe essa palavra nessa noite? Quem recebe essa palavra e sai daqui com o seu coração alegre, porque o nosso Jesus está vivo? Repita comigo, coloque a mão sobre o seu coração, por gentileza, e diz: o meu Redentor vive. Isso.
o seu Redentor está vivo. E em breve ele vai voltar para buscar a noiva que se prepara, uma noiva imperfeita, mas que busca um Deus que é perfeito, uma noiva que todos os dias, porque o nosso Senhor, Ele é santo, e Ele procura pessoas que andam em santidade. Coloque a sua mãozinha sobre o seu coração. Eu quero orar pela tua vida. Você vai orar comigo, mas nós vamos orar em uma oração de gratidão a Deus pelo que Ele fez pela nossa vida. E escute, Ele cuida de você, Ele cuida do que é teu. Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu cuido da tua família, eu cuido da tua casa. Um verdadeiro filho, ele sabe quando o pai fala: eu cuido do que é teu. Tranquiliza o teu coração, porque eu cuido de tudo. Feche os teus olhos, por gentileza. Nós vamos orar. E você vai agradecer a Deus pela sua vida, porque Ele pagou por ti, e você está hoje aqui por intermédio do nosso Jesus Cristo. Meu Deus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Meu Deus, em forma, Senhor, de gratidão, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor foi o verdadeiro missionário. O Senhor, meu Pai, veio na terra e cumpriu a sua missão em forma de homem. O Senhor na terra sentiu fome, o Senhor na terra sentiu sede, mas aí no céu, meu Pai, o Senhor é o pão da vida. Meu Pai, aí no céu o Senhor é a fonte de água viva. Meu Pai, o Senhor é o Deus, Senhor, que desceu do teu Filho. Meu Pai, pela nossa vida, e nós queremos te agradecer, Senhor. Tudo, Senhor, que nós faça nunca vai retribuir o que o Senhor fez na cruz. Nos ajuda, meu Pai, a carregar ela, Senhor. Nós não queremos desistir, porque o nosso alvo é o Senhor. Meu Pai, o nosso alvo é o céu. Senhor, a nossa esperança é um dia estar face a face com o Senhor e dizer: Pai, valeu a pena. Senhor, cada gigante, Senhor, valeu a pena. Meu Pai, cada julgamento lá na terra, Senhor, valeu a pena. Meu Deus, ajuda o teu povo que veio nessa noite, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, porque nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor, meu Pai, vem abençoar a vida do teu povo. Abençoar, Senhor, a vida desse, Senhor, que não desiste do teu evangelho, que o alvo é o Senhor, meu Deus. Nós oramos, Senhor, em gratidão nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que você pode dar uma linda salva de palmas para esse Jesus Cristo, que você nunca vai esquecer? E essa